Olá para todos, estamos começando mais uma live aqui no Ressignificando, youtube.com/André Pérsia. Hoje essa é uma transmissão especial do Instituto Metalaxe, que é uma das minhas empresas, dos meus negócios de trabalho. Nós ministramos cursos em hipnose, coaching, programação neurolinguística. Estamos aguardando a Rosane, que é minha sócia, Rosane Sampaio, que está chegando aí já. Esse é aquele momento onde você vai chamar as pessoas que você conhece para participar desse evento que nós estamos fazendo aqui. Esse evento é linguagem hipnótica no coaching e nas terapias. E você deve estar se perguntando, mas o que tem linguagem hipnótica a ver com coaching e com terapia? Tem tudo a ver. E você será definitivamente um coach melhor, um terapeuta muito melhor, se você usar mais a linguagem hipnótica. Porque a linguagem hipnótica faz parte da mente inconsciente para que você possa fazer as mudanças necessárias. Nós vamos falar o que é isso, por que isso é importante. Vamos desmistificar alguns conceitos aí sobre hipnose, sobre hipnoterapia, sobre a linguagem hipnótica. Então, é uma live que será muito interessante. Nós vamos guiar você inconscientemente por processos mentais diversos que vão fazer uma diferença significativa na sua estrutura, mas somente se você respirar. Você deve estar achando estranho eu estar falando dessa maneira, mas isso faz parte da mente inconsciente para as mudanças necessárias da linguagem hipnótica. Nós vamos explicar o que é isso, por que isso surgiu, da onde isso veio, como a PNL modelou e aperfeiçoou isso, e a importância que nós temos de usar todas essas coisas para gerar um resultado melhor, alguma coisa melhor, algo melhor para todo mundo. Enquanto vocês vão se chegando, vão convidando outras pessoas para poderem participar aí do nosso processo, eu vou verificar se a Rosane já está chegando. Vamos começar já, a qualquer momento, esse processo especial, importante, esse processo que faz uma diferença significativa. E nós vamos debater esse tema que é de extrema importância e que a princípio parece que não tem nada a ver com coaching e com terapia, mas tem tudo a ver. Inclusive a minha certificadora internacional, a ICI, que é alemã, europeia, ela faz questão que você tenha um conhecimento profundo em linguagem hipnótica para que você se torne um master coach de verdade. Não é que você tenha que fazer hipnose propriamente dita. É que, na verdade, você vai acessar os recursos inconscientes. É disso que se trata. Então, chame seus amigos, convide as pessoas que você conhece, que gostam, que curtem esse tipo de assunto. Nós vamos falar, hipnose hoje está muito na moda. Olá, Rosane, tudo bom? Oi, Como André, vai? tudo bem? Antes que você entre em transe agora, já aqui, nós estamos convidando as pessoas, estou pedindo para que todos chamem seus amigos, né? Disse que essa é uma transmissão, um evento especial do Instituto Metalaxe, né? E nós representamos o Instituto Metalaxe aqui nesse canal. Depois isso vai estar disponível lá no canal do Metalaxe, não que você tenha que ir lá para conhecer também, experimentar. Mas imediatamente após essa live, a sua vida será diferente e você vai aprender alguma coisa especial ou muitas coisas. Quem está contando, né? Quem está consciente, né? Ainda. sim. Vamos chegando aí que nós vamos fazer uma transmissão muito bacana. Eu volto rapidinho, porque a gente já teve isso antes do computador. O celular atende o Hangout antes do computador e a gente se perde. Ok, você acha que precisa... Tivemos uma situação assim, numa Sim. reunião. É isso aí, vai lá. É 1 minuto.
Vai ficar aqui ligado, inclusive. Espera aí. Então, chame seus amigos para nós vamos discutir, né, compartilhe nas suas redes sociais. Nós vamos falar desse assunto que é extremamente interessante, extremamente importante, que é a linguagem hipnótica. Eu vou me apresentar enquanto a Rosane retorna. Eu sei que muitos de vocês me conhecem, eu sou psicólogo clínico há mais de 20 anos, eu sou master trainer, né, em coaching, programação neurolinguística e hipnose, certificador internacional em cursos de formação nessas áreas. E ministro curso, tenho cursos online no ressignificando.com, temos cursos presenciais aqui, nós estamos iniciando na Metalax em vários lugares, de diversas formas diferentes. E há muito tempo eu venho participando de eventos, venho comunicando, tem um canal no YouTube aqui, esse canal, youtube.com/André Persia, que é um canal que existe há muito tempo, há mais de 12 anos, é um dos canais pioneiros aqui do YouTube, do Brasil, que começou a falar sobre esse assunto. Eu vou pedir que você agora, Rosane, tente em vão resistir, se apresentar para as pessoas sobre quem você é ainda. Ainda é um bom comentário, né? Meu nome é Rosane Sampaio, eu trabalho com o André na Metalax, nós somos sócios, na verdade, e nós começamos, a Metalax, ela promove, né? Nós organizamos os cursos presenciais de programação neurolinguística, coaching, hipnoterapia, ministrados pelo André. Por enquanto. E eu também trabalho nessa área, então eu também trabalho como programadora neurolinguística, vamos dizer assim, ou desprogramadora, como eu falo para os clientes, porque a gente permite outras programações melhores. A qualquer momento, né? Alguém vendo, Rosane, você, por exemplo, falar sobre todas essas coisas, pode literalmente pensar numa janela para uma mudança para a sua vida. Você não acha? Exatamente. Janelas, elas podem ser abertas, elas podem mostrar o sol se pondo, né? Vai chegando a hora de dormir. Ou então luzes no caminho que se acendem em cantos, deixando cantos que pareciam antes escuros se iluminarem. Bom, por que linguagem hipnótica? Você não se apresentou ainda, você só falou que você trabalha comigo, você não falou do seu passado. Meu nome é Rosane Sampaio, eu venho da área de exatas, eu sou engenheira química de formação, trabalhei como trader de ações, opções no mercado financeiro e, por várias razões, eu acabei começando a me interessar e fazer cursos na área de desenvolvimento humano. As razões, principalmente porque na área financeira são ambientes extremamente estressantes, em que você precisa ter um controle ou eu não sei se a palavra é tão controle, um gerenciamento emocional muito bom. Então, tudo isso foi me levando para a área de desenvolvimento humano e eu diria que me encontrei nessa área. Isso é muito bom. Eu tenho um prazer enorme em auxiliar pessoas e os nossos alunos a se tornar pessoas mais saudáveis, mais felizes, mais percebendo suas capacidades, né, habilidades. Isso é extremamente gratificante. Isso tem tudo a ver com o tema. Tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando hoje, né? Capacidades, habilidades, porque muitas pessoas devem estar se perguntando. Recentemente eu fazia uma live sobre hipnose e o objetivo era colocar pessoas em transe enquanto eu ia fazendo a transmissão. Não é o nosso objetivo aqui, é que nós vamos discutir o assunto e experimentar alguma coisa nesse processo, né? Mas eu falava para essas pessoas, ouvindo e tentando entender o que é isso, né? O que é a linguagem hipnótica? É a mesma coisa que hipnose de palco? Porque quando a gente fala de hipnose hoje, a gente pensa muito na hipnose de palco,
Por quê? A gente pensa porque isso está sendo bombardeado na mídia. As pessoas fazem aqueles cursos de botar a pessoa num palco, pegam os mais histéricos da plateia, que tem aquela personalidade de querer estar ali na frente, participando de alguma coisa especial e tal, né? E convidam essas pessoas para lá e fazem eventos, eles já estão doidos para entrar em transe, você pode falar chinês ali que eles entram em transe, né, e tal, tudo é favorável para aquilo ali de palco, e aí eles ficam dando um monte de ordens, aí o outro imita a galinha, morde uma cebola pensando que é uma maçã, e aí todo mundo fica se perguntando, mas qual é a utilidade disso? E a minha pergunta é a mesma, porque essa mesma questão aí é a mesma coisa que eu coloco, qual é a utilidade disso? Né? Porque qual o objetivo de fazer alguém virar galinha, né? Já basta, enfim, né, as escolhas de cada pessoa, que habilidade tem. Eu quero fazer você se alimentar de forma mais saudável, emagrecer, e não com a hipnose, não comer uma cebola e achar que é uma maçã, né? É muito mais útil isso, né? E, na verdade, às vezes é fácil você colocar uma pessoa num transe, não é tão difícil, aquela história de que é muito difícil. É muito fácil. A pessoa já quer, ela já está meio em transe quando ela levanta a mão dizendo que ela quer participar de alguma coisa, ela já está 70% em transe ali, né, naquele momento. E eu, assim, vou falar... Dizem que pessoas participando de eventos sobre hipnose, mesmo numa transmissão, também entram em transe e rapidamente se respiram. Você ia dizendo? Eu ia dizendo o seguinte, o lado racional aqui da transmissão. Não, mas Ainda? As pessoas, elas têm muito medo. Toda essa hipnose de palco gera um receio do que é hipnose. As pessoas, quando eu conto, assim, principalmente numa roda de amigos, algo assim, né? Agora as pessoas já sabem que eu faço hipnose e daí elas até... Você percebe que elas se colocam assim um pouquinho... Já começam a achar que você vai fazer coisas com elas, né? Se eu falar um pouquinho diferente, eles já... Mas a verdade é que as pessoas, elas estão dispostas, principalmente ali no palco, né, naquele contexto, elas estão dispostas a serem hipnotizadas. E a pessoa que está lá fazendo a apresentação, ela ainda vai fazer uma escolha entre aqueles que entram num transe mais fácil, porque lógico que vai existir certas pessoas que, independente da técnica, elas vão entrar num transe mais fácil. Não, tem isso também, né? E eu, assim, aí as pessoas dizem, mas eu não sou hipnotizável. E hoje, antigamente... Eu adoro, essas são os mais fáceis de hipnotizar, porque eles já estão hipnotizados. Não existe eu não sou hipnotizável. Todos somos, em algum grau, hipnotizáveis. Todos os dias você muda o seu estado do corpo, da mente. Você, às vezes, está lá assistindo um filme, alguém te chama, você não ouve, você sabe que é um filme, está na tela da sua televisão e a música está um pouco mais alta, o teu coração vai tum, 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 numa cena de suspense. Isso é um estado hipnótico. É da mesma natureza hipnótica. Quando você está no telefone falando com alguém, com fone de ouvido, você está tão dentro da conversa que parece que você sai do mundo e vai para algum outro lugar. Isso eu dizia para aquele pessoal ficando em transe durante a transmissão, né? Num outro evento, não nesse daqui. Né? Então, na verdade, as pessoas conhecem muito a hipnose de palco, mas hipnose é algo muito mais amplo. E linguagem hipnótica e procedimentos hipnóticos não são a mesma coisa do que técnica hipnótica, hipnose de palco, nem hipnose clínica. A hipnose clínica, como é que surgiu essa história, né? Durante muito tempo, as pessoas começaram a estudar estados alterados de consciência na Europa, nos anos de 1800 e pouco. Muitas pessoas famosas, como Helena Blavatsky e outros, foram à Índia, estudaram os hindus e tal. Então, faziam experiências místicas. Aí apareceu o espiritismo na Europa, onde as pessoas entravam em transes, faziam aquelas mesas girantes, aquelas coisas, entravam em transe. Aí veio Mesmer com o magnetismo animal e a imposição de mãos, onde ele impunha as mãos supostamente para curar pessoas com a energia que vinha das mãos, mas na verdade sabe-se que hoje que um grande efeito ali era, ele estava criando as bases da hipnose, Mesmer,
porque era tudo a meia luz, era tudo em silêncio, era tudo dito com muita calma, num ambiente tranquilo, a meia luz e com sugestões de que coisas estavam acontecendo. Só que eu não tinha esse nome, não se chamava de hipnose. Depois a hipnose surgiu, ela começou a ser estudada, inclusive por médicos, e descobriu-se que é um estado que você induz o corpo, a mente da pessoa, onde você não está em vigília totalmente, mas você não está dormindo. É um estado intermediário e tem níveis diferentes, né? Porque algumas pessoas também pensam, a gente já viu isso na Rosana Bessa, que hipnose boa hipnose é aquela que você tem que babar, dormir, perder a consciência. Não, não necessariamente isso vai acontecer, por exemplo, aqui, né? A hipnose é um estado de modificação daquilo que acontece com a gente, com a mente, com o corpo. Na verdade, a primeira hipnose surgiu como chamada hipnose clássica, né? Como se conhece, que é aquela com muitas sugestões, aquelas técnicas estruturadas, aqueles níveis de estado de transe, onde você tenta colocar a pessoa no nível X, Y, Z. Eu não sei como é que eles conseguem avaliar se a pessoa está no X, Y, mas foram feitos vários estudos, tem várias coisas aí. Mas quem muda tudo isso inconscientemente para melhor é Milton Erickson. Milton Erickson, médico, ele sofria ele era paraplégico, e ele teve que usar os próprios recursos dele da mente para sair de um estado de quase que uma tetraplegia, que melhorou, evoluiu para uma coisa meio, uma paralisia. Enfim, então ele teve que usar muitos recursos da mente dele. Ele estudou hipnose clássica, ele estudou psicanálise, ele estudou várias coisas. Mas ele começou a descobrir que ele rendia melhor se ele deixasse os roteiros hipnóticos de lado da hipnose clássica, se ele tirasse toda aquela estrutura da hipnose clássica, que são técnicas inteiras, técnicas todas, é igual uma receita de bolo, do livro da Dona Benta, você pega o bolo de chocolate da Dona Benta, aí você leva para sua casa e você tenta em vão fazer a mesma coisa que está no livro ali. Então a hipnose clássica é isso. E monotone, né? Entra monotone, aquela coisa. Era assim. É monotone. Tem técnicas que você tem que cansar a pessoa, entediá-la, né? E eu não acho que a coisa seja bem assim. Então, ele começou a descobrir, por exemplo, se interessar, quem é esse cliente que está aí diante de mim? Né? Quem é essa pessoa que está aí? Então, por exemplo, se ele estivesse fazendo uma transmissão, ele diria: pessoas ouvindo ou não as minhas palavras ficam se perguntando o que eu posso aprender sobre a hipnose que acontece neurologicamente na estrutura das pessoas que entendem ou não conscientemente, aquilo que você inconscientemente pode despertar aí por dentro. Porque todo mundo que está aqui, de alguma forma, a essas palavras podem interpretar e usar em estilos diferentes, de formas diferentes, porque deformam a estrutura anterior daquilo que estava dentro de você, e inconscientemente você, acessando a mente consciente, acessando o inconsciente, vai fundo e percebe a modificação interna que você pode gerar, produzir, fazer, não necessariamente nesse nanosegundo que se passou, e com isso aprofundar um jeito de experimentar, lembrar daqueles recursos poderosos que existem dentro de você, porque tudo aquilo que alguém um dia já experimentou fica guardado, e alguém ouvindo ou não essas palavras, ou fazendo sentido ou não conscientemente, daquilo que você inconscientemente experimenta por dentro, pode já ter começado sem perceber se respirou comigo, a experimentar, buscar esses recursos internos e trazer de volta na sua estrutura a oportunidade agora para mudar. Vocês veem meu ponto? E eu vou fazer uma pergunta aqui para todos. Alguém não deu um suspiro na hora que ele falou respirando? Que eu já tentei em vários momentos me controlar, tipo, droga, eu vou fazer aquele respiro. Não vou entrar em transe, não vou entrar em transe. Mas é uma coisa interessante das pessoas entenderem, e a gente está trazendo esse assunto da linguagem hipnótica. No coaching, nas terapias, né? Sim, nas outras terapias, para o coaching e para a terapia. E assim, o coaching principalmente o coaching, ele é extremamente, o coaching mais tradicional, né? Ele é um coaching comportamental. E a nossa tendência é ser racionais.
a gente começa a fazer umas perguntas, e a hipnose, ela começa a trabalhar profundamente, mesmo quando você está falando racionalmente com o seu cliente, tanto na terapia, né? Quando você começa a conversar com ele antes de aplicar a terapia que você trabalha, ou mesmo o coaching, quando está lá sentado conversando com o seu cliente, trazer esse tipo de linguagem é como abrir portas para o cliente, as Literalmente. portas mentais, né? Exatamente. A linguagem hipnótica é uma linguagem vaga. Vaga. Ela, ao contrário da linguagem racional que alguém pode estar experimentando, né? A linguagem hipnótica, ela abre possibilidades. Ela começa a tornar tudo vago. Vocês viram que eu falei sobre várias coisas, mas eu não falei sobre nada especificamente. Eu posso dizer assim, eu posso falar racionalmente, mas dentro de você existe a mente inconsciente, existe o cérebro, que tem dois lados. Um lado é o lado racional, e existe um outro lado, que acessa outra mente. E na outra mente, quanto mais se estuda a mente, quando se dorme agora, aí vem um comando embutido, né? Existe a possibilidade, por exemplo, de você aprofundar um jeito de experimentar, acessando já seus recursos mais especiais, profundos. Isso vai fazendo a mudança em você. Então, vocês estão vendo que eu tenho uma linha de trabalho, eu estou falando sobre profundidade, sobre recursos, sobre melhorar, mas eu não estou dizendo, como na hipnose clássica, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Eu deixo a coisa solta, eu traço molduras. E é como, sabe aquele jogo da infância, que nessas revistinhas de meninos, de criança, de ligue os pontos, né? Você vê meu ponto? Né? Você liga o ponto, né? Então, por exemplo, tem o ponto vermelho, né? Tem o ponto de várias cores diferentes, você vai ligando, de repente aparece uma forma, uma figura. Então, na verdade, a linguagem hipnótica ela é vaga, mas são pontos que você traça que tem a ver com a sua proposta de trabalho, tem a ver com aquilo que você está fazendo, tem a ver com a dinâmica daquele cliente, do processo de coaching, da terapia, onde você joga pontos para que a própria pessoa ligue esses pontos. Só que ao contrário do jogo de ligar pontos, que só forma uma figura ou uma imagem, pessoas com a linguagem hipnótica podem, principalmente ericksoniana, que é bem solta mesmo, é diferente da hipnose clássica, que é aquele comando, aquela receita, passo a passo, você não pode fugir daquela receita. Na linguagem ericksoniana, a coisa fica vaga, solta, tanto que eu tenho áudios gravados lá no ressignificando.com, com mais de 60 programas de áudios gravados para todas as finalidades, de terapia sexual, emagrecimento, a dormir melhor, a buscar prosperidade, criatividade. Cada vez que as pessoas ouvem os exercícios, elas têm uma experiência diferente. Né? Isso é muito interessante. Elas nunca se cansam, porque cada dia a linguagem é solta e você está com outras coisas borbulhando dentro de você. E aquilo que existe dentro de você inconscientemente vai se conectando com as minhas palavras borbulhando, né? E tal. Porque o que borbulha sobe, né? Ou leve. desce. E amplifica a cada respiração. E algo vai acontecendo por dentro, por fora. E alguém vai aprendendo alguma coisa com tudo isso. Porque todo mundo que está aqui deseja mudar esse tipo de experiência, de público que vem a nós. É um público que gosta de se transformar, de mudar a cada respiração. Momento. E com isso, estamos já com filtros voltados para uma transformação com base naquilo que vai sendo trabalhado e implantado. Então vocês estão percebendo que a linguagem ela é vaga, mas ela tem uma proposta por trás. E quando você usa essa linguagem vaga, essa linguagem solta, o que acontece? Você mergulha dentro de você, porque a gente não gosta daquilo que é estranho. Né? Então, quando eu uso a linguagem meio solta, você tem um estranhamento por dentro. E aí, imediatamente, você tenta aproximar essas coisas soltas de coisas que estão dentro da sua cabeça.
E aí você começa a ligar os seus pontos. Só que pode formar qualquer imagem, qualquer som, qualquer diálogo interno, pode gerar qualquer sensação, alguém ouvindo ou não mais agora ainda. Voltando para o padrão racional, né? Uma informação que quando eu pesquisei isso, achei interessantíssimo para todos saberem. Dizem que a mente consciente processa em torno de 40 bits de informação por segundo, enquanto o nosso subconsciente, né, ele processa 11 milhões de bits ao mesmo tempo, no mesmo segundo. Olha que coisa, né? É um negócio meio doido. E já se sabe, por exemplo, que tudo aquilo com que você se envolve antes de dormir fica ruminando na sua cabeça, gera sonhos. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes ouvirem os áudios que eu passo para eles de hipnose, principalmente aqueles que estão trabalhando, que eles querem melhorar, mudar, transformar, antes de dormir. Porque a mente inconsciente continua trabalhando essas palavras, mesmo depois. Mas voltando... Eu puxo para cá, ela puxa para lá. Alguém vai vencer. Eu me pergunto quem. Sabe que eu adoro uma hipnose, né? Uma induçãozinha também é comigo. Mas alguém tem que puxar para o lado de cá. E uma coisa que é importante de dizer é que usar a linguagem hipnótica no coaching não é fazer hipnose no coaching, tá? Isso é muito importante. Porque, na verdade, o Milton Erickson descobriu que para a hipnose, para a linguagem hipnótica funcionar, a pessoa não precisa nem estar em transe. Ela pode estar em estado de vigília, mas quando você usa essa linguagem solta, vaga, quando você usa os padrões que foram identificados por Richard Bandler e John Grinder estudando Milton Erickson, e você usa a linguagem hipnótica, você dá ao cliente naquele momento, você gera nele a chamada busca ou pesquisa transderivacional. Quando você diz algo solto para alguém que ouve, processar alguma coisa, buscando alguma coisa poderosa dentro de si, se vê, a linguagem está solta, está vaga, algo dentro de você, meu Deus, está vago, tem que fazer sentido disso. Aí você mergulha dentro de você não pensa isso, mas é isso que você faz. Aí você vai dentro de você e vai buscar no seu repertório alguma coisa para dar sentido àquelas palavras. Então você não precisa botar no coaching ou nas terapias convencionais a pessoa necessariamente deitada ou sentada de olho fechado no estado de transe. Ela não tem que entrar no estado de transe. Quando você usa a linguagem, a comunicação hipnótica agora aqui, como eu estou fazendo aqui, né? Eu não estou fazendo um procedimento hipnótico estruturado, mas eu estou criando um ambiente hipnótico. Isso faz com que alguém, ouvindo ou não minhas palavras, processe alguma coisa e conecte alguma coisa aí por dentro com alguma coisa por fora. E talvez hoje ou amanhã alguém pode chegar a algum resultado significativo agora na sua estrutura. Então, na verdade, você pode usar... Eu estou aqui sendo mais... assim, estou sendo bem para vocês perceberem, mas claro, eu faço isso muito sutilmente, né, Rosane? A gente faz isso muito sutilmente e o cliente não percebe. E aí, nesse momento que você usa a linguagem hipnótica, você ajuda o cliente a introspectar e a buscar esse repertório de coisas dentro de si. Então, a pessoa não precisa estar em transe, não precisa ser uma hipnose formal ou convencional. Você vai estar ajudando a pessoa. E você, na verdade, a gente está trazendo um pouco de linguagem hipnótica, mas a gente começa a aprender na linguagem, principalmente nos cursos, no próprio curso, né, de programação neurolinguística. A gente vai trabalhando essa linguagem, esse jeito mais amplo de falar, que dá opções para as pessoas, que às vezes elas não sentem essa opção, elas acham que elas não têm opção, e você vai trazendo, através dessa linguagem vaga, né, a pessoa vai buscando soluções. E é muito interessante, quanto a às vezes, um receio de, eu vou ter que colocar meu cliente, eu não gosto de hipnose. Não é hipnose, não precisa colocar lá o cliente, como diz o André, né, no estado alfa, enfim. Não é necessário, a pessoa pode estar pulando corda numa esteira, você sendo personal trainer, você pode usar a linguagem hipnótica
para envolvê-lo, você pode... Porque a linguagem hipnótica não é só a linguagem, tem metáforas, tem as metáforas terapêuticas que você conta para as pessoas, tem uma série de coisas que você usa, a amplificação das sensações, dos sentidos, o foco, a influência, o rapport que você vai criando com a pessoa e vai influenciando positivamente de acordo com o processo da terapia, daquilo que está sendo pretendido ali naquele momento. Sim. E você realmente, eu acho que o grande, eu trazendo da minha, o André é um hipnólogo desde sempre, né? Desde os primórdios lá. Desde quando eu não tinha nascido ainda, isso não é uma metáfora hipnótica. Mas uma coisa que eu fui percebendo, assim, trazendo um pouco da minha experiência para que vocês entendam, algo que eu aprendi é que meditação é uma auto-hipnose. Meditação guiada, alguém está te hipnotizando. Ele também te leva, só que ele vai trabalhar mais imagens, tal. Ele não tem um objetivo tão, mesmo quando ele faz lá as imagens, as metáforas, né? A gente busca senso na metáfora e acaba. Não é qualquer metáfora. Não é não adianta nada, como a Rosane disse muito bem antes, botar alguém em transe. Essa é a parte mais fácil. Ainda mais se você aprende as coisas modernas da PNL que o Bandler desenvolveu. Né? Você põe a pessoa em transe assim em 2 minutos. E aí? O que você vai fazer com a pessoa em transe? Né? E essa linguagem do Milton Erickson, ela é ecológica, né, Rosane? Porque ela não tem aquela coisa da hipnose clássica que muita gente se defende, porque é muito assim, faça isso, não faça aquilo, não sei o que lá e tal. A pessoa, poxa, mas será que eu quero isso mesmo? E o coach, o terapeuta, começa a impor o seu mapa, o modelo de mundo para o cliente. Na verdade, você tem que deixar bem solto, né? Você tem que usar as próprias palavras do cliente, aquilo que ele está dizendo sobre o que ele quer, sobre aquilo que ele deseja melhorar, sobre as metáforas que ele usa quando ele pensa em vitória, em superação e tal. O cliente vai trazendo, né? Ele vai trazendo as respostas para ele mesmo. E isso tem muito a ver com o coaching, inclusive, né? Porque o coaching de verdade, independente de ser um coaching mais tradicional ou mais profundo, né? Um neurocoaching, ele tem a ver com você auxiliar o seu cliente a encontrar as suas próprias soluções, o caminho dele, não o caminho nosso. Senão a gente vai ser mentor com algo muito definido. Né? A pessoa vai ser mentora de, não sei, desenvolvimento, profissão. Aí cada um, quando eu digo o que o meu cliente deve fazer, ali o coaching, o propósito não é esse. E se a gente pensar bem, nem mesmo para terapia. O propósito da terapia, qualquer que seja, é que o cliente encontre um estado ideal dele, né? Um estado ideal do seu cliente. Estudos mostram que quando a pessoa ela relaxa um pouco, isso no caso da hipnoterapia propriamente dito, quando a pessoa relaxa só um pouquinho, não precisa nem entrar num transe muito profundo, que eu conheço algumas pessoas aí que ficam obcecadas, tem que botar a pessoa num transe mega profundo. Como a gente falou, Milton Erickson mesmo concluiu que não é necessário nem transe. Basta você usar a linguagem hipnótica que a pessoa já mergulha em si, já busca associações diversas e tal. Então, basta que você abra portas para que coisas aconteçam de alguma maneira. E alguma coisa vai acontecer. Não necessariamente hoje ainda, se você respirar, por exemplo. Aí você tem um comando negativo, eu não vou afirmar, que você vai cada vez mais entrando no estado profundo do meu ouvido. Na verdade, a gente tem uma tendência a eliminar o não. A mente inconsciente não processa negativas. Então eu digo, eu não vou afirmar, que tudo aquilo que a gente está falando, sugerindo, vai ficar ruminando na sua cabeça de uma forma positiva e você, inconscientemente, vai dando um uso saudável para esse processo, se você respirar. Esse, aí eu vou falar para vocês uma coisa muito legal, que essa questão do não e das metáforas começa a virar quase que uma segunda natureza, né, André? O que eu uso particularmente dessa questão desse comando negativo, mesmo quando a gente vai fazer
Isso não é, veja, ninguém vai fazer nada que não quer. Exatamente. Você não fica Você... subjugado, isso é uma coisa importante de dizer. Né? Você Não, continua tendo sua censura, seus desejos, fazendo lógico. suas escolhas, aquilo que você quer para você, aquilo que você deseja para você. E a questão é que ajuda, porque a pessoa você, Ajuda inconscientemente nas ajuda resoluções. inconscientemente e conscientemente. Né? E alguém que se submete a processos que tem alguma coisa de hipnose responde inconscientemente muito melhor na direção daquilo que deseja construir para si. Você já é meu ponto? E muito mais facilmente. É interessantíssimo. Mas isso só acontece se as pessoas respirarem e continuarem vivas. Olha, se elas dormirem alguns segundos essa noite também. Isso. Né? E se elas acordarem amanhã, será tiro queda, vai acontecer. Se elas acordarem amanhã, na neurologia. Exatamente, não tem erro. Isso é uma propriedade da linguagem hipnótica. Nós falamos o óbvio, que é aquilo que você vai ter que fazer. Você não pode não respirar. Então, isso só vai funcionar, o que eu estou dizendo, se você respirar. Você vai ter que respirar, não tem jeito. Né? Então, isso é uma sugestão pós-hipnótica. Eu respiro, né? Eu associo isso ao processo de mudança. Né? Se você continuar vivo, claro que você está vivo, você vai continuar. Vai acordar amanhã de manhã, se você não acordar. Exatamente. Você morreu, aí não vai adiantar nada. Se você acordar, você está vivo, vai respirar. Então você usa coisas que são naturais para estimular com que a própria pessoa... Porque, na verdade, eu diria assim, a hipnose é um grande truque, na verdade, no bom sentido, tá? É um truque bom que faz você ter acesso a você. Eu brinco dizendo que a hipnose não existe, porque não existe hipnose. Você não tem... Você não disseca um cadáver enquanto é que a hipnose que eu fiz na pessoa ontem. Não existe isso. Hipnose é um processo de comunicação. É um processo onde você usa uma forma para se comunicar com alguém, ouvindo ou não, e essa pessoa ouvindo absorve essas palavras e conecta alguma coisa com outra dentro de si. E com isso vai pensando em como pode usar isso melhor para atender seus clientes, para resolver suas próprias questões pessoais, para resolver, ouvir, sentir, experimentar coisas de outro jeito ainda hoje, de uma forma diferente para a sua vida. E é prática. Né? Eu não era assim. Eu não era assim, mas eu fui treinando, eu ficava ouvindo o Richard Bandler falar, porque o Richard Bandler, ele dá cursos, e pai da PNL, né, hipnoticamente. Ele conta histórias, ele fala algumas coisas racionais, mas no fundo ele usa o tempo todo a linguagem hipnótica, ele não fala uma coisa reta o tempo todo, que é uma linguagem direta para a mente inconsciente. Eu fiquei horas e horas e horas ouvindo, né, ele falar hipnoticamente e acabei desenvolvendo, ouvindo, sentindo alguma coisa, e é prática. É muito importante que você aprenda isso que eu estou dizendo e pratique, estude. Existem padrões de linguagem hipnótica. Nas formações, nós ensinamos isso. Né? Nos cursos que eu tenho sobre hipnose, hipnoterapia, você vai aprender que eu não estou falando coisa maluca da minha cabeça. Eu estou fazendo omissão, generalização, distorção. Eu estou fazendo uma série de coisas, estou usando uma série de coisas de artifícios da linguagem hipnótica que abrem a mente da pessoa para uma série de coisas. Então existe toda uma estratégia por trás dessa linguagem que eu estou usando, na qual alguém ouvindo, Rosane, vai mudando. Isso é uma outra estratégia, né? Quando você diz assim, e até a árvore, Maria, vai mudando enquanto ouve aquilo que eu estou falando. Né? E você sabe que quando eu comecei eu tenho Vitória na minha vida, né? E eu falo com a Vitória todo dia hipnoticamente para que ela também apareça, surja e dê o seu melhor na minha vida. Né? Eu tenho uma cachorra que se chama Vitória, mas quando eu uso Vitória vago assim, você não sabe se é a minha cachorra Vitória ou se é a Vitória na vida, a minha Vitória que eu estou construindo. O nome disso é ambiguidade, você vai falando de forma ambígua, vaga. Mas tem um texto, né? Ele tem uma proposta. Não, o teu é melhor, mas ultimamente eu tenho usado muito pessegueiro. E quando as pessoas que me conhecem, em algum momento, eu conto do meu pessegueiro que tem na minha varanda. E de como o pessegueiro, ele, na primavera, ele dá todas aquelas flores. E a partir das flores, ele começa a ter as suas folhas verdinhas. E ele vai a cada ano se transformando, a cada estação crescendo, dando frutos. E os frutos, eles podem ser doces quando eles estão ao sol.
E os pessegueiros, André, eles podem dar frutos dourados. Sim, sim. Mas você sabe que, na verdade, se tem a Vitória, e, obviamente, o nome é mágico, né? Né? Eu acho que inconscientemente eu quis a Vitória na minha vida, que eu fico, Vitória, eu chamo Vitória todo dia. Né? Desde a manhã. Mas você São sabe duas cachorras, uma é Vitória, outra é Bela. Bela, Vitória, Bela, Vitória. Né? Então, Mas sabe engraçado? É que eu vou contando para as pessoas do meu pessegueiro, né? E as pessoas querem conhecer o meu pessegueiro. E daí você vai encaixando, de certa maneira, tudo isso que a gente aprende. Mas eu queria trazer bem a PNL agora para a questão da linguagem, né? Essa linguagem que a gente aprende também quando vai fazer um curso de programação neurolinguística. Nós já falamos isso na última live sobre metamodelo, e o André está falando aí sobre essa questão da generalização, da omissão, e a que distorção. dentro. Oi? Quando alguém distorce, Rosane, o Da significado de alguma distorção. coisa para melhor. Porque distorção não é só uma coisa negativa. Não. Existe a distorção positiva, onde você encontra e cria um significado positivo para aquilo que você deseja para sua vida. Algo melhor, por exemplo. Você já meu ponto? Só se respirar. Continuar vivo. Mas a verdade é que, assim, dentro da hipnose, então é interessante quando você faz um curso de hipnose, uma hipnoterapia, né? E você conhece essas bases da linguística que vêm da PNL, e você soma essas duas coisas inconscientemente e transforma qualquer terapia que você aplique em algo muito mais poderoso para o seu cliente, para você mesmo. Isso aí. Tem esse aspecto também, né? Porque eu Sim. acho que a gente que usa isso, eu, por exemplo, amanhã é um dia que eu vou fazer no mínimo 8 induções hipnóticas assim por baixo, assim, né? Porque tem pelo menos 8 clientes dos 11 que eu vou atender que eles me jogam pela janela se eu não fizer hipnose com eles, né? Porque são adictos, no bom sentido, né, da palavra. Por quê? Porque eles produzem inconscientemente resultados, porque quando alguém se abre para receber inconscientemente a possibilidade de pensar de uma outra forma diferente, você tem um bom resultado. Eu uma vez, uma não, várias vezes eu ouvi o Dr. Richard Bandler falar, fiz 9 formações com ele, e ele diz que a PNL vem de muitas fontes diferentes. Uma das inspirações da PNL foi acelerar o processo que ele via na hipnose, que as pessoas conseguiam coisas incríveis, alívio da dor, mudanças, curar adições, porque na verdade elas estavam mergulhando dentro de si pensando diferente. Então ele falou, eu quero um processo que isso seja mais rápido, e você não tem que ficar lá 2 horas botando uma pessoa num processo de transe. Né? Então você rapidamente entra em transe, por exemplo, lembrando de um momento relaxante onde você revive cenas onde o corpo relaxa, a mente já relaxou, onde o corpo simplesmente tenta em vão resistir, relaxar e se soltar. Vocês veem que metade já deve estar relaxando. Então, em minutos, você coloca, se usar essa técnica, não a tradicional, você coloca alguém no estado de transe. Mas você não precisa nem Sim. disso. Basta que você fale hipnoticamente. O coach, por exemplo, a ICI, que é a nossa certificadora internacional, para que você seja Master Coach ICI, a pessoa tem que passar por umas aulas de linguagem hipnótica profunda. Isso é necessário, porque você seja Master Coach, é um pré-requisito, porque você tem que acessar a mente inconsciente das pessoas. Que não quer E, dizer que você tem que fazer hipnoterapia. e muitas vezes o que eu percebo, André, você pode aí me confirmar ou não, é que algumas situações a pessoa, por exemplo, ela, quando a gente fala da intenção positiva, né? Quem tem ouvido aí nossas lives conhece o que é intenção positiva, é aquilo que é importante, vamos dizer assim, por trás de algum comportamento positivo ou negativo, enfim. E essa intenção, que nós chamamos de intenção positiva, o que aquele comportamento faz por você, muitas vezes a gente começa a conseguir respostas um pouquinho mais melhores, vamos dizer assim, mais verdadeiras,
quando a pessoa está mais relaxada. Exatamente. Né? Quando você vai, ou então você vai distraindo ela com esse tipo de linguagem, vai buscando... Isso não é só um barato da cabeça da pessoa, não. Hoje pesquisas da neurociência mostram com escaneamento cerebral, PET scan e outras coisas assim, com ressonância magnética, que a pessoa num estado de hipnose, em transe ou levemente relaxada, meditando, ela ativa inconscientemente partes do cérebro que vão gerando os resultados que você precisa para conduzir a sua vida para alguma coisa melhor, para aquilo que você deseja. Eu comecei com elas e terminei em você, né? Elas começam e você... Isso faz parte. Você vai distraindo, você cria uma certa confusãozinha, às vezes, e vai mantendo a sua narrativa hipnótica. Né? Você, de repente, está falando do cruzamento dos antílopes na costa da Nova Guiné, de repente, estou dando exemplo assim, você pode juntar várias coisas. A gente treina pessoas em sala de aula para isso. Você pega várias coisas aparentemente desconexas e tudo cabe na mesma narrativa, com uma naturalidade que você vai descrevendo, porque não precisa fazer sentido para a mente consciente, tem que fazer sentido para você inconscientemente, desde que você aperte algum botão aí agora, respirando, e acione esses recursos que vão ajudando a você transformar tudo isso em algo bom para você, não necessariamente hoje ainda. Você não viu o que eu não fiz? Eu vi. Olha, contando para vocês... É irresistível, não é, Rosane? Eu tinha feito curso, eu fiz PNL, eu já tinha feito cursos, né? Já era Master Coach, vamos dizer assim, em outro instituto. E daí eu fui fazer PNL com o André, aí fui seguir na sequência da hipnose e por vários motivos resolvi fazer o curso de coaching com o André, em função de várias coisas que se falava, inclusive a história da espiral dinâmica. Nós precisamos fazer uma live sobre isso. Com certeza. É uma espécie interessante de análise comportamental, um tipo muito bom. É assim, incrível. E eu lembro que o pessoal estava começando o curso de coaching, né? E o André usa muito essa linguagem hipnótica para ensinar de vez em quando em sala de aula, né? E às vezes ele ia falando e as pessoas estão lá prestando maior atenção, todo mundo sério olhando para frente e eu olhando para baixo começando a rir, porque eu já tinha vivido tudo aquilo e essa linguagem as pessoas elas não percebem como elas estão se abrindo a uma aprendizagem. Exatamente. E a marcar aquilo, porque quanto mais você vive um processo, quanto mais uma aprendizagem ela fica marcada a nível de vivência, de percepções, de sensações, se te gera sensações, principalmente sensações boas, né? Aí é positivo isso. Mas aquilo fica numa memória permanente, né? Porque nós trabalhamos com uma comunicação multinível, ou seja, ao mesmo tempo que eu falo coisas racionais para a mente consciente, ao mesmo tempo eu falo para você inconscientemente. Então eu vou entre um e outro o tempo todo. Aqui eu estou marcando bem e fazendo de uma forma muito escrachada para você perceber, mas a gente faz isso numa sutileza, numa leveza, né? Às vezes, outra coisa da linguagem hipnótica é a mudança na minha voz. Vocês não estão percebendo que eu estou falando num outro tom, num outro ritmo, bem diferente daquele que eu falo geralmente, que é mais acelerado. Ou seja, eu mudei a frequência da minha voz para uma frequência mais branda, para um compasso mais constante. Isso também, esses analógicos, que é tudo isso mecânico que alguém aciona para melhorar e transformar sua vida, faz parte também da comunicação hipnótica, porque a linguagem hipnótica é a fala hipnótica, a metáfora hipnótica, o gestual, né? A metáfora no gesto, lembra que eu falei assim, e isso vai acontecendo, eu estou aqui fazendo uma costura, né?
vai acontecendo neurologicamente. Ou seja, você não está percebendo, mas quando eu estou dizendo isso, eu falo de tecendo neurologicamente, estou te dando uma sugestão hipnótica que está sendo reforçada por uma metáfora que eu estou fazendo aqui com as mãos sobre tecer, né? Aprender, né? Aprender, apreender. Né? Aprender, eu demoro um pouquinho mais, não é aprender, e ainda faço com a mão assim, né? É uma forma de você usar o multinível na comunicação. Isso, o coach precisa, o terapeuta precisa disso. Ele não está controlando a vida do cliente se ele fizer isso. Ele está ajudando o cliente a acessar seus recursos internos, a sua imaginação, o seu potencial, aquilo que existe dentro dele. Ele está ajudando o seu cliente, na verdade, como a Rosane diz, ele está criando uma experiência rica, enriquecedora, positiva. A fobia, o medo, é o contrário. É o estresse pós-traumático, né? Ontem eu estava falando sobre isso. O estresse pós-traumático é quando a pessoa tem uma experiência tão ruim, tão, que marca, mas é ruim. Então ela associa aquilo que é ruim a alguma coisa, ela desenvolve uma fobia, um transtorno de estresse pós-traumático. O que nós estamos propondo aqui é que você inconscientemente faça o oposto e aprenda alguma coisa que vai acontecendo na sua estrutura, vai ajudando você a estar podendo hoje dormindo. Não sei se hoje será uma noite de sono reparador, e nem sei se você terá muitas noites daqui por diante de sonos reparadores, de todos os tipos, né? Reparadores. Né? Eu estou fazendo uma ambiguidade aqui, né? Reparador. Né? Então, a mente consciente não percebe isso, mas você inconscientemente percebe. Você vê meu ponto? E ao mesmo tempo que eu estou dando uma aula, eu estou fazendo um processo de comunicação hipnótica. Então eu estou falando com a sua mente consciente, com a sua mente inconsciente, Rosane. Você não acha interessante? Eu acho. Inclusive, se vocês perceberam, várias vezes ele falou frases. Essa não foi a primeira vez. Rosane. Ou seja... Alguém, Rosane, vai aprendendo. Aqui eu estou falando, né? E eu estava falando para um cliente, Rosane, você pode mudar a sua vida. E eu estava falando para aquela turma me ouvindo naquela live. Ou vocês acham que eu estava falando mesmo sobre uma live que eu fiz no início? Eu estou falando com você. Com você. Quando a gente diz assim, então, eu estava falando para aquela gente me ouvindo na live. Na verdade, não é aquela gente, é essa gente aí na live. Sim. Participando. Pessoas que ouvem lives. Alguém ouvindo. Eu sou alguém e eu estou ouvindo. Eu não raciocino isso, mas você inconscientemente sabe, detecta isso. Porque você, como ela disse, pega tudo. Exato. Aprende e usa, não necessariamente hoje, começando com sonhos que você vai produzindo essa noite, só se respirar, que vão ajudando a resolver, ouvir, sentir caminhos, processos diversos que resolve aquilo que você deseja resolver, pelo menos inicia alguma coisa em algum tempo, na hora certa, e nas outras também. E... Aí já é repadronagem neurohipnótica do Bandler, que você amplifica e blissifica as coisas. A história da bolha funciona igual, né? Cara, eu até esqueci o que eu ia falar. O importante não é se você lembra ou não lembra, é a utilidade daquilo que fica claro, Rosane, a partir de agora, para alguém, o uso que pode ser feito, já foi feito disso em algum processo mental, onde alguém refletindo sobre isso com seus recursos internos amplificados, por uma linguagem hipnoticamente presente na sua estrutura inconsciente, agora vai fazendo você experimentar algo melhor. Você vê meu ponto? Só se respirar novamente. Porque respirações... Respira comigo. Respira comigo. Respira comigo. É uma outra ambiguidade. E por aí a gente vai. Mas é porque eu faço tanto isso, né? Eu faço tanto isso toda semana, todo dia. Eu uso a linguagem hipnótica nos atendimentos. É igual falar uma língua estrangeira. Quanto mais você ouve a língua estrangeira, né, você tem que aprender a falar hipnotês. Para falar hipnotês, você tem que escrever hipnotês sempre, você tem que pensar hipnotês sempre.
Você tem que falar com a Vitória na sua vida todo dia, hipnoticamente, para que ela obedeça e ajude você a conquistar aquilo que você deseja. Mas olha, se vocês ainda têm algum receio... Alguém virou galinha aí? Vocês perceberam, acabam de perceber que a gente ficou falando aqui, o André ficou usando linguagem hipnótica o tempo inteiro. E a pessoa não precisa... Uma ou duas coisinhas, né? Só, né? Nesse minuto. A pessoa não precisa... ela não precisa estar ali... nem consciente. Em transe. Eu vou usar o termo dormindo, mas enfim, de olhos fechados, deitada. Nada disso. Né? Se você se sente mais seguro com a pessoa ali interagindo com você e usando essa linguagem, o efeito dela vai continuar acontecendo. As melhores hipnoses que a gente faz são aquelas em que a hipnose não é óbvia. Exato. Em que eles chamam até de hipnose conversacional, que é isso, né? É você conversar com a pessoa, mudar o seu ritmo, mudar seu tom, tornar sua linguagem um pouco mais vaga, usar metáforas, analogias, e fazendo rapport com a pessoa. Tudo isso faz parte da comunicação hipnótica, que vai acontecendo ou já aconteceu, né? Então, na verdade, é um processo que acontece, e alguns dos melhores resultados que eu tenho são com pessoas que vão dizer para você que nunca fizeram hipnose comigo. São algumas das melhores hipnoses que eu já fiz. Agora eu vou fazer um comentário, porque você falou da história dos 8 lá, dos teus 8 clientes de 11. Se aqui as pessoas me olham, né? Meus clientes me olham quando eu falo, olha, hoje vamos fazer uma coisa, vamos conversar, né? Vamos fazer algo mais racional, vamos trabalhar possibilidades. Rosane, eu tenho no meu consultório, eu tenho um divã assim lá, que as pessoas pedem para fazer hipnose, mas o cliente está sentado no sofá. Às vezes a pessoa diz assim, alguém vai fazer hipnose? Eu digo, alguém vai fazer hipnose, mas não é você. Eu não vou fazer com você hipnose, nós aqui vamos conversar. Aquilo ali é para alguém olhando, decidir se vai entrar em transe, se vai experimentando alguma coisa diferente, né? Se ela quiser deitar para entrar já num estado de transe ou não. Então, na verdade, eu estou ali trabalhando hipnoticamente, falando do suposto cliente que vai ou não entrar em transe, mas aquela já está entrando, né? Não, mas, gente, as pessoas, depois que elas fazem uma vez, eu não conheço ninguém. Tem cliente que deita, chega e diz assim, como assim você não vai querer, não vai começar com isso? Porque, na verdade, assim, você traz... Lógico, existem momentos, a gente tem que saber que muitas vezes você precisa efetivamente, principalmente no coaching, que a pessoa traga... ela tem a tarefinha, ela tem que fazer as respostas Mas dela. até numa tarefa, preenchendo um questionário de coaching, a roda da vida, você pode usar a hipnose. Totalmente. A linguagem hipnótica para a pessoa fazer uma micro-introspecção ali e viajar numa memória, numa lembrança, que vai ajudar a completar aquela tarefa, aquele ponto da questão terapêutica. Daí a gente vai... Eu vejo totalmente, porque tem várias partes do coaching que eu também faço, e mesmo com a pessoa em pé, para que o pessoal entenda, assim. Eu faço hipnose com pessoas que respiram. Imagine. Se elas podem respirar, por que elas não podem ficar hipnotizadas de pé, mudando de posições como numa roda da vida? E se sentindo em cada posição da roda da vida de uma maneira diferente. Exatamente. Melhor, entendendo. E, gente, isso ajuda, como ela falou, é bom. Porque, na verdade, a experiência hipnótica, seja ela num transe profundo, médio, ou na conversa, ela acessa os seus recursos inconscientes e traz esses recursos para que eles se manifestem. E aquilo que se manifesta na sua vida pode ser uma fonte de aprendizagem para alguém, fazendo algum sentido dessas palavras. Você não acha, Rosane? Totalmente, eu também. É isso, né, gente? Acho que... Então, pessoal, vamos fazer outras coisas. Aqui, mas isso tudo é um assunto muito sério.
tanto para o coaching quanto para o terapeuta, porque você realmente vai trazer para o teu cliente aspectos que ele não conhece ainda sobre si mesmo. Muitas vezes eu digo que para as pessoas que elas vão aprender sobre si mesmas através da hipnose, né? E aprender, inclusive, o que elas são capazes de fazer. E quando a gente fala de hipnose aqui, são todos os tipos, não só deitar, fechar o olho e entrar em transe, mas conversar contando metáforas, falando de metáforas quando você está trabalhando uma tarefa de coaching, uma etapa de um processo de coaching, tudo isso é comunicação hipnótica. Exato, saber essa questão que o André colocou muito propriamente da palavra não, né? Muitas vezes a gente fala um monte de não para alguém e no fundo a gente não consegue aquilo que a gente deseja, né? Inclusive para crianças aqui, dica para os pais. Tem uma pesquisa de capacidade muscular, de força muscular, que diz que quando você fala não, não derrube o copo, como a mente pensa no copo caindo, o músculo automaticamente dá uma relaxada. Né? Então, automaticamente o inconsciente responde? Inconsciente responde aquilo que ele está visualizando, ou pensando, ou até ouvindo o copo já quebrando. E não que isso tenha que se manifestar já, hoje ainda. Não, gente, copo quebrado, por favor. Não. Não. Aí você começa a pensar, droga, como eu vou falar isso sem usar o não? Então é isso, né? Então essa é uma coisa para vocês experimentarem um pouquinho, para ter um gostinho. A gente depois vai fazer outras coisas, né? Nós vamos talvez fazer mais sobre metáforas no coaching também, né? Alguma coisa assim, metáfora terapêutica, que é um aspecto da comunicação hipnótica também. Ficaria um tema bacana para a gente poder desenvolver também. A gente queria era justamente mostrar para vocês que isso tudo é comunicação. É comunicação, rapport, acesso aos recursos internos. É leve, é light. Quanto mais leve e light, você vai ser melhor e mais eficaz do que essas pessoas que acham que tem que botar a pessoa nocauteada, num transe profundo, babando. Quanto mais leve, sutil, light você for no processo, será melhor. E você se transforma em algo bom aí por dentro, por fora, e conecta pontos e faz sentido quando a hipnose é usada, alguém começa a conectar pontos agora ou depois, ou em sonhos, dormindo, ou intuitivamente, inconscientemente agora. E isso é bom. Então aproveitem aqui no meu canal, esse vídeo vai estar nesse canal e vai estar lá no canal da Metalax daqui a pouco. Aqui no meu canal eu tenho mais de 2.000 vídeos, sendo que desses 2.000 vídeos, 70% deles são induções hipnóticas. Para você entrar em transe, resolver, ouvir, sentir uma série de coisas diferentes. Explore. Né? Inclusive tem uma lista de reprodução aqui nesse canal que se chama As Melhores Induções, que tem as melhores induções com a melhor qualidade de gravação. Depois a gente vai postar aqui e lá também no Metalax, para você praticar, para você ficar próximo da hipnose. Quanto mais você pratica, mais você realiza coisas. E assim, André, até tem um elogio aí então para você, que a mãe de uma cliente minha andou ouvindo algumas induções no canal aí e gostou muito. Que bom, fico feliz com isso. São feitas assim, com muito amor. Eu vou falar para ela. E, na verdade, anotem aí, pode ser no canal do André, nos comentários, se você tem algum desafio que você queira que a gente traga, né? O que é PNL, em que a PNL pode ajudar. E também no Metalax, se você está assistindo esse vídeo no canal da Metalax, coloca aí embaixo, dá um like, coloca nos dois casos e coloque aí nos comentários também se você tem algo que você gostaria que a gente trouxesse para essas lives ou fizesse vídeos. Tem vários vídeos sobre PNL para coaching no canal da Metalax. E se inscreva nos dois canais, se você ainda não está inscrito. Isso.
Né? Talvez você possa ou não convidar pessoas Que se interessam e gostam disso. não necessariamente hoje, assim que a transmissão acabar ou assim que você assistir, você vai gostar de ter prazer em compartilhar esse vídeo com alguém que pode aproveitar alguma coisa em algum momento, que possa ser útil para a vida de alguém. Respirando mais ou menos profundamente a cada momento. Isso. É isso, gente. Foi um prazer. Obrigado, Foi Rosane. mesmo. Obrigado a todos vocês aí, né? André. Onde quer que vocês vão assistir esse vídeo, que vai estar em várias plataformas. Vou postar no Facebook Sim. da Metalax, tudo qualquer lugar, né? A gente vai Então, onde você colocar assistir isso, você se transforma. e se diverte, o que é muito Isso, bom. completamente. Completamente. Que é Mente muito bom. completa. Completamente. Tá? Então, boa noite. Pessoal, Boa noite, Rosane. grata a todos pela assistência. Tchau, tchau. André, beijo. Até logo. Até a Tchau, tchau. próxima. Beijo. Até.